igreja, você pode tomar o teu lugar. Obrigado, equipe do louvor. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Vocês estão felizes? Amém, eu também estou. Você pode levantar as tuas mãos e dizer assim: eu creio no poder da palavra de Deus. E essa palavra não voltará para Deus vazia, mas prosperará e cumprirá o seu propósito na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Queridos, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, ou você pode acompanhar aqui no telão. Marcos 5, a partir do verso 21. Marcos 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora nós vamos fazer um salto, nós vamos pular para o versículo 35. Porque enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, aquela mulher que estava enferma há 12 anos com uma hemorragia, ela se aproxima de Jesus, toca nas vestes de Jesus. Então os próximos versículos falam deste milagre, mas nós vamos continuar a nossa história lá no versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. E não fazendo caso do que eles disseram, não atentando para o que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Verso 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, a caçoar de Jesus, a zombar de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, os deixou perplexos, deixou eles admirados. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem algo a ela para comer. Você pode dar um forte aplauso à palavra do Senhor? Aleluia! Você pode glorificar a Deus, dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia! Que palavra maravilhosa, queridos. Veja que Jairo não era uma pessoa qualquer. A Bíblia diz que Jairo era um dirigente da sinagoga. Em outras versões nós vamos ver que Jairo era um chefe da sinagoga. Então Jairo, ele tinha um certo poder, uma certa influência sobre a religião, sobre os homens judeus. Ele se reuniu na sinagoga para fazer as suas orações, para fazer a leitura das escrituras. Então Jairo, ele tinha uma certa influência, ele era um homem importante. E quando Jairo se depara na sua casa com um problema familiar, um problema de enfermidade, a sua filhinha estava doente.
Então Jairo precisou vencer a religião, Jairo precisou vencer a dúvida, Jairo precisou vencer talvez até mesmo o fato de ser perseguido pelos judeus. E Jairo vai até Jesus. E Jairo precisa vencer a multidão, porque a multidão apertava Jesus. E eu imagino que para chegar perto de Jesus, com aquela multidão que comprimia e apertava ele, não era algo tão simples assim. Mas Jairo venceu isso também e chegou bem perto de Jesus. E a Bíblia diz que Jairo prostrou-se e insistentemente fez um clamor para Jesus. Jesus, a minha filhinha está morrendo. Jesus, a minha filha de apenas 12 anos, uma menina, ela está na cama. Faz dias que eu não vejo a minha menina correr pela casa. Senhor, faz dias que eu não vejo a minha menina se alimentando. Jesus, a minha filhinha está morrendo. Mas por favor, Jairo diz para Jesus, por favor, vai até a minha casa, coloque as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus então, juntamente com Jairo, juntamente com os discípulos e a multidão, eles vão até a casa de Jairo. Mas a Bíblia diz que logo em seguida, algumas pessoas que estavam lá na casa de Jairo, eles vêm trazendo a pior notícia que um pai e uma mãe podem ouvir. E me parece que eles dão essa notícia da pior maneira possível. Eles dizem para aquele homem, a sua filha acabou de morrer. E eles dizem, Jairo, não importunes mais o mestre, não incomodes mais o mestre. A pior notícia que um pai e uma mãe pode receber foi a notícia que Jairo recebeu. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus, não dando crédito para essas palavras, não dando importância para essas palavras, Jesus traz palavras de consolo e de encorajamento, palavras que só Jesus pode trazer neste momento. E Jesus então olha para os olhos daquele pai aflito, Jesus olha para os olhos daquele pai desesperado e diz para ele, não tenha medo, tão somente creia. Palavras de consolo, de encorajamento do Senhor Jesus, aleluia. Mas eles continuam seu caminho, porque eles precisam ir até a casa de Jairo. E eles vão, e a multidão segue também. Chegando lá naquela casa, o que Jesus viu? O que Jesus viu quando chegou naquele lugar? Vamos ver junto ali no verso 38. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus viu o quê? Viu um alvoroço. Diga, alvoroço. Quando Jesus chegou naquela casa, Jesus viu uma agitação, viu um alvoroço. E nós precisamos aqui nos aprofundar um pouco mais e entender que alvoroço é um excesso de agitação, é um tumulto, é uma revolta, é uma inquietação, é um ato ou um comportamento apressado, é pressa. É uma manifestação confusa, com gritos, com muito barulho, com gritaria. Alvoroço também pode significar desordem, perturbação e tumulto. Veja que pergunta importante que Jesus fez quando ele chega naquela casa. Porque Jesus chegou e que cenário que ele viu? Ele viu um cenário de alvoroço, de tumulto, de inquietação, de barulho, de gritaria, de choro descontrolado. Sabe, queridos, que muitas vezes em situações da nossa vida é exatamente assim que nós estamos. Nós estamos impacientes, nós estamos inquietos, nós estamos agitados, nós estamos em alvoroço, nós estamos em tumulto. Note a pergunta que Jesus fez quando ele chegou naquele lugar. O que Jesus perguntou para aquelas pessoas? Por que vocês estão inquietos? Por que vocês estão nesse alvoroço? E muitas vezes é assim que nós estamos.
Estamos apressados, estamos agitados, estamos preocupados, ansiosos, inquietos, em tumulto, em gritarias. Mas Jesus traz para nós aqui, queridos, para a minha vida e para a sua vida, um grande ensinamento. Jesus chega naquele lugar e Jesus ordena que todos saiam. Jesus não permite que aquelas pessoas fiquem naquele lugar. Jesus, ele cala aquelas vozes, aquele tumulto, aquela gritaria, aquela agitação. Jesus não permite que aquelas pessoas fiquem ali. E ele dá uma voz de comando e ordena que todos saiam. E este é um ensinamento para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos aprender a nos aquietar em Deus. Aquietar para quê? Aquietar para ouvir Deus. Aquietar para ver as manifestações de Deus. Agora, minha pergunta para você: a multidão viu o milagre? Não, Jesus ordenou que eles saíssem. Jesus deu um comando. Jesus ordenou que a voz da incredulidade, aquelas gritarias, aquele choro, a voz de morte, a voz de derrota, a voz de fracasso, a voz de falência, Jesus não permitiu que essas vozes ficassem ali. Apenas o pai, a mãe e os 3 discípulos mais próximos de Jesus entraram onde estava a criança e com os seus olhos eles puderam perceber um milagre na vida daquela família. Aleluia! Quantos estão entendendo? O Senhor quer fazer isso comigo e com você. O Senhor quer nos tirar do nosso alvoroço, o Senhor quer nos tirar do nosso agito. O Senhor quer nos tirar do nosso tumulto, da nossa agitação, da nossa inquietação, e Ele quer nos levar para este lugar onde você pode ouvir a voz de Deus e contemplar os milagres do Senhor. A multidão ouviu aquela voz de Jesus dizendo, Talita cumi? Não, a multidão não ouviu. Por quê? Porque estava em alvoroço, estava agitada demais. Então, queridos, nós precisamos aprender a nos aquietar em Deus, aquietar o nosso coração e aprender a silenciar outras vozes. O título dessa minha ministração, dessa palavra nessa noite, cuidado com essas 3 vozes. Cuidado com essas 3 vozes. Então nós precisamos aprender a silenciar outras vozes. Preste atenção, queridos, Deus quer que a sua voz chegue com tamanha intensidade em nossas vidas, que cheguemos a ponto de não ouvir mais nenhuma outra voz. Aleluia! O Senhor quer que nós venhamos ouvir a sua voz, mas para ouvir a voz de Deus é muito difícil conseguir fazer isso quando estamos agitados, quando estamos inquietos. Aquelas pessoas que estavam mais perto de Jesus ouviram a palavra do Senhor Jesus. As pessoas que estavam mais perto ouviram a palavra do Senhor. Este é o lugar onde nós precisamos estar, perto da palavra do Senhor. Amém? Amém? Se eu falar fora do microfone, as pessoas que estão atrás vão ter dificuldade de me ouvir. Se eu falar fora do microfone, as pessoas lá de trás vão ter dificuldade de me ouvir. E se eu continuar falando fora do microfone, o que vocês vão precisar fazer para me ouvir? Enxergar mais? Para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos chegar mais perto da palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Tem coisas que nós só vamos aprender, tem coisas que nós só vamos vivenciar quando nós aprendemos a calar outras vozes. Aleluia? Então, queridos, nessa noite agora eu quero falar sobre 3 vozes. 3 vozes que eu e você precisamos aprender a calar. Existem muitas outras, mas nós vamos focar apenas em 3 vozes. Você pode abrir em Gênesis 3, 1, 4. A primeira voz que nós precisamos aprender a não ouvir é a voz da mentira, a voz do engano, a voz da dúvida.
Lá em Gênesis 3, 1, 4, a palavra do Senhor diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse. Quem disse? Deus. Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. O que o diabo aqui falou para Eva? Falou uma mentira. Eva tinha uma palavra de Deus. Eva tinha uma instrução do Senhor. Ela sabia qual era a vontade do Senhor. O Senhor tinha deixado isso bem claro para eles. Vocês podem comer de todas as árvores frutíferas do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, vocês não podem nem tocar e nem comer do fruto. Então Eva sabia qual era a instrução do Senhor. Eva tinha uma palavra de Deus para a vida dela. Mas a serpente, Satanás, com sua astúcia, com seu ardil, ele se aproxima de Eva e começa a ter ali um diálogo com a mulher. E sabe que um dos significados do nome Satanás é pelo avesso? Então Satanás ele vem, ele distorce, Satanás ele vem e ele lança uma mentira, ele lança uma dúvida para que você fique com a dúvida. Eva tinha uma palavra: não comam desse fruto, e o diabo vem e lança uma mentira: certamente não morrerão. Essa foi a mentira. E Eva preferiu acreditar numa mentira. Nós precisamos cuidar, queridos, com as vozes do engano, com as vozes da mentira. Estenda a tua mão, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos dá discernimento para nós ouvirmos a voz com clareza do Senhor. E toda voz de engano, toda voz de mentira, nós rejeitamos da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Satanás, ele sempre vai lançar dúvida, ele sempre vai lançar mentira. Queridos, sempre haverá duas notícias. Sempre haverá dois relatórios. Um relatório disse, uma voz disse: não comam do fruto. A outra voz da mentira, do engano disse: comam do fruto. Uma voz nos diz que nós somos providos em tudo e que no Senhor não há falta de nada. Mas a outra voz, a voz da mentira, ela também vem e ela diz que o salário não vai dar para o mês, que as contas não vão ser pagas no mês. Queridos, nós precisamos cuidar, porque sempre haverá a voz do engano, a voz da mentira, tentando nos convencer. Uma voz diz: Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Mas a outra voz vem e diz: não perturbe mais o mestre. Olha o tamanho do seu problema, a sua filha já morreu. A voz do engano, a voz da dúvida. Precisamos cuidar, queridos. Precisamos estar atentos. Não podemos deixar que a voz da dúvida prevaleça sobre a nossa vida. Não permita que a voz da dúvida fale mais alto sobre aquilo que nós temos a certeza. Uma voz nos diz: ei, chegou o tempo de irmos para um lugar maior. Mas a outra voz diz: justamente agora que é tempo de crise, justamente agora que é um tempo de instabilidade econômica. Mas nós ficamos com a certeza que nós temos na palavra do Senhor. Aleluia, essa é a palavra verdadeira, essa é a última palavra sobre tudo, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Coloque lá no telão Hebreus 10, 23, e eu quero convidar a igreja a fazer essa leitura todos juntos. Hebreus 10, 23, nós vamos ler juntos. No 3, amém? 1, 2, 3. Apeguemo-nos com firmeza
a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Aleluia! Aquele que prometeu é fiel. Nós podemos confiar e crer na palavra do Senhor. A minha versão diz assim: guardemos firmes sem vacilar. Sem vacilar. Pois aquele que fez a promessa é fiel. Deixa eu dizer algo para você, querido. Muitas vezes virão vozes de dúvida, muitas vezes virão vozes de incredulidade, mas você precisa guardar firme esta confissão, sem vacilar, sem afrouxar, sem enfraquecer, sem duvidar. Guarde firme essa confissão de fé, de vitória. Você pode crer nessa palavra, porque essa palavra é palavra de Deus. Oh, aleluia! Aleluia. E a segunda voz que nós precisamos estar atentos e cuidar é a voz da razão. Por que a voz da razão? Porque o Senhor nos chamou para vivermos pela fé. O Senhor nos chamou para termos uma vida pela fé e não pelo aquilo que vemos, não pelas circunstâncias. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, a partir no capítulo 24. Você sabe que Jesus ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Aleluia. E depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que por um período de 40 dias, Jesus ainda apareceu para algumas pessoas, para alguns discípulos, para depois então ser elevado aos céus. E essa leitura que nós vamos fazer, que está em Lucas, é exatamente este período. É um período após Jesus ter ressuscitado. Eu vou ler nessa versão aqui, mas é bem similar ao que vai aparecer no telão. Naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. A respeito do que eles estavam conversando. Eram 2 discípulos de Jesus. Eram 2 discípulos que acompanharam o ministério de Jesus. Muito provavelmente eles viram o cego enxergar, eles viram o leproso ser curado. Muito provavelmente eles participaram da multiplicação de pães e peixes. Eles caminharam e perceberam todo o ministério de Jesus, os sinais e as maravilhas que Jesus operava. Mas eles também viram o seu mestre apanhar. Eles viram também o seu mestre ser chicoteado, cuspido, esbofeteado. E eles também viram o seu mestre pendurado numa cruz. Esses são os últimos acontecimentos que eles estão discutindo, que eles estão conversando. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ou seja, eles olharam para Jesus, não reconheceram que era Jesus, mas olharam para aquele homem com o rosto entristecido. Eles estavam admirados como aquele homem estava desinformado das últimas notícias. Você não tem acompanhado os jornais? Você não tem acompanhado o que os especialistas estão dizendo? Você não tem acompanhado a internet, o que estão dizendo? E Jesus então pergunta para ele: que coisas? E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e todo o povo. Os discípulos estão relatando isso. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção em Israel.
Olhe que eles falam como quem está decepcionado, porque o mestre deles, a esperança deles estava naquele homem poderoso em obras. A esperança de salvação, a esperança de redenção estava naquele homem. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Hoje é o quê? E eles continuam. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Aleluia! Então Jesus olha para aqueles homens e diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Nós estamos falando aqui de 2 discípulos que acompanharam e conheciam as obras de Jesus. E se eles acompanharam e conheciam Jesus, eles ouviram o próprio Senhor Jesus dizer que ele haveria de morrer, mas que ao terceiro dia ele ia. O próprio Senhor Jesus, ele não escondeu esse fato. Ele foi bem claro com seus discípulos. Ele mesmo disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. O Senhor Jesus falou: eu hei de sofrer, eu hei de ser entregue nas mãos dos homens, dos sacerdotes, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então veja que eles estavam, queridos, porque nós falamos cuidar com a voz da razão. Porque eles sabiam todos os detalhes das últimas notícias. Eles estavam relatando os acontecimentos naturais. Eles estavam bem informados de tudo o que estava acontecendo. E veja que eles estavam andando com o próprio Senhor Jesus, que é a própria palavra. O Senhor é o verbo, o Senhor é a palavra. E eles não reconheceram, não acreditaram na palavra de Jesus. Precisamos cuidar com a nossa razão, porque muitas vezes nós estamos exatamente assim. Nós sabemos demais das notícias do mundo. Nós sabemos demais dos últimos acontecimentos. E às vezes sabemos pouco disso aqui. Eles ouviram o Senhor Jesus dizer que ia ressuscitar ao terceiro dia, mas eles estavam fixos no quê? Fixos no que eles viram. Eles viram Jesus ser crucificado. E aquela ali foi a última palavra para eles. Então nós precisamos cuidar com a nossa razão, cuidar com o nosso entendimento. Se você estiver cheio de notícia, preste atenção, queridos, olha aqui para mim. Se você estiver cheio de notícias, a notícia vai te conduzir. Agora, se você estiver cheio da palavra, a palavra vai te conduzir. E tenha certeza que a palavra vai te conduzir para uma vida de fé, para uma vida animada, para uma vida vitoriosa. Eu não estou aqui pregando e dizendo que nós não precisamos saber das coisas, por favor. Não estou dizendo que nós precisamos ser alheios e ignorantes às notícias, não é isso. Mas cuidado com a voz da razão, que tenta abafar a voz de Deus. Cuidado para não saber demais sobre economia, cuidado para não saber demais sobre pandemia e deixar que essa voz prevaleça. Aleluia! Precisamos aprender a calar a voz da mentira e a voz da razão. Precisamos parar de raciocinar com a nossa mente humana, com a nossa força humana. Deus nos chamou para viver uma vida de fé. Diga, uma vida de fé. Aleluia! Levante sua mão, eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida, que os teus ouvidos estão sensíveis para a voz de Deus, não para o natural, não para a razão, não para aquilo que os seus olhos veem, mas para o sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Quando Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão,
eu te darei um filho. Logo em seguida, Deus também disse para Abraão: Abraão, faz o seguinte, vem para fora, sai da tua tenda e olhe para o céu. Ah, queridos, eu acho que nós temos olhado muito pouco para o céu. Quando Deus diz para Abraão olhar para o céu, Deus está falando da sua grandeza. Abraão, olhe para o céu e veja tudo que eu construí. Abraão, olhe para o céu e veja o infinito deste céu. Isso fala da grandeza de Deus. Quando nós olhamos e contemplamos a natureza, quando nós olhamos para o céu, nós vimos como Ele é extraordinário, nós vimos como Ele é grande, nós percebemos o quanto Ele é poderoso. Por isso nós podemos confiar nessa palavra. Aleluia! Precisamos aprender, olhar e contemplar e ver a grandeza do Senhor e não duvidar. Não duvidar. E a terceira voz que nós precisamos cuidar e aprender a calar é a voz da imaturidade. Queridos, guarde essa palavra no seu coração. Ela pode mudar a tua vida. Quem você escuta determina quem você é. Quem você escuta determina quem você é. Eu quero apenas fazer uma citação aqui. Você conhece a parábola do filho pródigo? O filho mais novo, ele chega para o pai e ele pede a parte da sua herança antes do tempo. E ele vai gastar essa herança como ele bem entender. E um certo momento, aquele filho gasta tudo que tem, perde tudo, empobrece, passa fome, sofre. Mas um certo dia ele se arrepende de tudo aquilo e ele decide voltar para a casa do pai. E o pai, quando avista aquele filho, se enche de tanta alegria e diz: vamos preparar vestes novas para este filho, prepare as sandálias, prepare o anel para colocarmos no dedo dele. E não somente isso, aquele pai também diz: prepare o novilho cevado, porque nós vamos ceiar, nós vamos celebrar, porque o meu filho voltou para casa. E esta parábola continua dizendo que o filho mais velho, que ficou em casa, ele ouve o som de festa, ele ouve o som de música, ele ouve o som de danças. E ele se aproxima então da casa e ele vai perguntar para um servo. Este filho ouve o barulho de música e de festa e ele vai perguntar para um funcionário do seu pai: o que está acontecendo? E aquele servo então diz para ele: o teu irmão voltou e o teu pai mandou preparar o novilho cevado. Ele falou alguma coisa errada? Não. Mas ele não falou da maneira certa. Cuidado com a voz da imaturidade. Queridos, há momentos difíceis em nossa vida que nós enfrentamos, decisões importantes que nós precisamos tomar. Recorra a pessoas mais maduras, pessoas mais experientes, que já trilharam este caminho e eles vão poder te ajudar. Pergunte para pessoas que podem ser um modelo para você. Quando aquele filho mais velho vai perguntar para um servo da casa, ele está perguntando para qualquer pessoa. Ele está perguntando para alguém que não tem maturidade. Cuidado com o que você está ouvindo. Quem você escuta determina quem você é. Se aconselhe com alguém que te ajude, que seja sincero com você, que seja maduro, que seja equilibrado, que seja comedido. Por que aquele filho não foi perguntar direto para o pai? Por que eu e você não vamos perguntar direto para o pai? E eu fico imaginando se esse filho, em vez de perguntar a um servo da casa, a uma pessoa imatura, se ele fosse diretamente perguntar para o pai, eu consigo imaginar as palavras do pai para ele: filho,
Papai te ama, papai ama você, ama seu irmão, vocês dois têm o mesmo lugar no meu coração. Papai não ama mais um ou menos o outro, vocês dois têm o mesmo valor. Mas olha só, o seu irmão, na fraqueza dele, ele saiu e gastou toda a herança dele. E você viu como que papai estava sofrendo com isso. Mas olha, hoje é um dia muito especial, porque o seu irmão se arrependeu e ele decidiu voltar para a nossa família. Olha que dia de alegria, olha que dia para celebrarmos. Vai lá, filho querido, tome um banho, coloque a sua melhor roupa, coloque a sua melhor veste, porque nós vamos celebrar. Porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, mas foi achado. Ele ouviu da maneira certa. Cuidado com a voz da imaturidade. Muitas vezes estamos indo buscar conselho em pessoas que não edificam, que não constroem sobre a nossa vida. E principalmente, que não têm conselhos da palavra do Senhor. Cuidado com essas vozes. Quando você vai ouvir qualquer pessoa que não tem maturidade, tudo bem, você vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Mas quando você vai ao Pai, quando você vai buscar em alguém que tem sabedoria na palavra, você vai ouvir o que precisa ouvir. Aleluia! E muitas vezes Deus quer falar com você na voz do teu pai, na voz da tua mãe, na voz do teu líder, do teu apacentador. Agora basta saber se você quer ouvir aquilo que você precisa ouvir. Você quer ouvir a verdade? Você quer um conselho sincero? Busque em pessoas que tenham maturidade. Aleluia! E eu quero encerrar aqui lendo o versículo em Provérbios 25, do 11 ao 13. Provérbios 25, do 11 ao 13 diz assim: a palavra certa, na hora certa, ela é como um desenho de ouro feito em cima de prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Versículo 13, como água fresca no calor, no tempo da colheita, assim um mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Aleluia! Queridos, cuidado com essas três vozes. Cuidado com a voz da mentira. Aprenda a calar a voz da mentira. Aprenda a calar a voz da razão, do raciocínio humano, da mentalidade humana, da força humana. E aprenda, cuidado com as vozes da imaturidade. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Você recebe essa palavra? Amém? Aleluia. Então estenda a tua mão. Vamos orar? Amém. Pai querido, te damos graças, somos gratos ao Senhor por essa noite. Obrigado porque o Senhor ministrou em nosso coração a Tua palavra que é verdadeira. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. E somente a Tua palavra pode vivificar o nosso coração. Somente a Tua palavra pode nos dar ânimo, nos fortalecer e nos conduzir, Senhor, a toda a verdade. Muito obrigado por essas vidas, por essas famílias, Pai. Eu libero essa palavra profética sobre a vida da igreja. Eu libero essa palavra profética, Senhor, de ouvidos espirituais abertos, ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Nós declaramos que a voz da mentira não vai prevalecer, a voz do engano não vai prevalecer sobre nós, Pai. Os nossos ouvidos se abrem para compreender e ouvir cada vez com mais clareza a voz do Senhor, a voz do alto, a voz do céu, as promessas do Senhor, os propósitos do Senhor, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu abençoo, Senhor, cada família, cada vida com paz e declaro uma semana vitoriosa, uma semana de êxito, uma semana de paz, uma semana de alegria. São providos em todas as coisas, abundância do Senhor sobre eles, celeiros cheios, celeiros com fartura, Pai, sobre todos eles. Declaro, Senhor, que será uma semana tremenda, uma semana na Tua presença, em o nome do Senhor Jesus. Vamos terminar dando um forte aplauso a Jesus. Aleluia! Glorifique a Deus, exalte a Deus, porque Ele é bom. Oh, aleluia! Diga: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia! Aleluia!
queridos. Que Deus abençoe, vá em paz. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Amém. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou.